Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar para que Deus venha falar conosco nesta noite maravilhosa. É muita chuva boa aqui para nós. Deus é maravilhoso. Vamos orar para que Deus venha falar comigo e com os que me ouvirem através desta transmissão em vídeo, certo? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, perdoe as minhas falhas por pensamentos, palavras e obras, porque neste momento, meu Deus, eu quero falar sobre o teu reino, eu quero falar de maneira que venha servir para a minha edificação e para a edificação das pessoas que escutarem o que está sendo transmitido neste vídeo. Venha com poder e glória, com a tua graça, me encher, Pai. Eis-me aqui, Pai. Encha-me como teu vaso nesta noite, para que eu possa estar falando aquilo que agrada ao Senhor, porque nós precisamos muito ouvir a tua palavra, precisamos muito de ti. E quando o Senhor coloca em nosso coração para falar algo sobre a tua palavra, primeiro o Senhor fala conosco, para que nós venhamos a transmitir o que o Senhor quer falar ao povo. Amém e amém. Bem, amados, nós estamos vivenciando um momento complicado no país, como sempre, né? Não é a primeira vez que a gente vive situações como esta. Sempre no país, de 4 em 4 anos, a gente é surpreendida com uma eleição. E nós, eleitores, ficamos sempre apreensivos, ficamos sempre preocupados com a economia, com a saúde, com o nosso bem-estar, como vai ser o próximo governo, certo? Sempre foi assim com o que está entregando e sempre será assim. E quando se trata de direita, esquerda, a gente fica assim meio que perdido, meio que perdida com relação a tantas coisas que vêm à mente da gente, principalmente sobre, eu já não digo nem liberdade de expressão, porque com relação à liberdade de expressão, a gente pode até pensar e não falar, mas com relação às necessidades essenciais, como alimentação, vestimenta, por exemplo, a manutenção da nossa moradia, aí já fica um pouco complicado, tá? A gente se preocupa com as ações das transações comerciais, como importação, exportação, tudo isso vem à cabeça da gente, por mais que a gente tenha fé no Deus que servimos, mas vem essas coisas na cabeça da gente. Por mais que nós sabemos que acima de nós, acima de qualquer liderança que Deus permitir, o que for da vontade dele, ou permissão aqui na terra, ele está acima de tudo. Ele está cuidando de nós. Então, Deus colocou em meu coração a fazer hoje uma pregação, sabe, a respeito disso. A começarmos pelo Êxodo, certo? O que foi o Êxodo? O Êxodo foi o transporte, né, do povo de Israel, dos hebreus, que estavam sendo escravizados no Egito, para a nova Canaã, certo? Que era uma terra deles antigamente,
e eles tinham direito de voltarem para sua terra que pertenceu aos seus antepassados. Mas o que aconteceu, irmã Ilza, professora Ilza? Aconteceu que no passado os hebreus viviam na terra de Canaã e a terra foi invadida, eles foram expulsos de lá, certo? E foram parar no Egito, foram parar no Egito. Como que foram parar no Egito? Na época de José, nós sabemos que a história de José é muito linda. José foi o filho da promessa, assim como Jacó também foi filho da promessa, tanto que há as 12 tribos de Jacó, né? Dentre elas José pertence, né? José, Efraim, Benjamim, Judá, e outros mais, mas são 12, né? Porque José teve 12 filhos e uma filha, Diná. E sabemos que José, ele foi parar no Egito. Todos nós sabemos da história de José. José era o filho preferido de Jacó, mas não precisava Jacó bajular tanto a José, porque José, de qualquer forma, ele iria ser o que ele foi. Não precisava Jacó bajular tanto a José, certo? Os irmãos de José sentiram ciúmes, o povo fala ciúmes, mas era inveja mesmo, certo? Inveja do relacionamento de Jacó com José. E resolveram exterminar José. De qualquer forma, tirar José da vida deles, porque eles sentiam ciúmes de José, certo? E de certo que José, eles tentaram matar José, ficaram com inveja de José porque Jacó deu uma túnica nova para José, tentaram matar, mas depois resolveram não matar. Por que resolveram não matar? É porque eles não quiseram matar? Não, é porque Deus tinha promessa na vida de José. Então eles jogaram José lá dentro de uma cisterna, de um buraco, e lá alguém achou José e levou para o Egito, de forma que José foi servir na casa de Potifar, certo? Governador lá do Egito, certo? A liderança do Egito. E lá José, nós sabemos que José foi tentado pela esposa de Potifar porque ele era muito formoso, era um homem bonito. Ele foi tentado, mas ele era escolhido por Deus, ele tinha sabedoria de Deus e ele recusou, não porque ele não era homem, tanto que ele se casou e teve filhos, certo? Mas ele foi acusado e daí ele foi preso. A gente sabe da história de José todinha. Foi preso, depois ele teve sonhos reveladores, o Potifar ficou sabendo dos sonhos e veio para a casa de Potifar novamente. E aí ele, de certo que ele passou a ser governador lá do Egito. E ele trouxe os seus irmãos para o Egito. Ele não teve raiva. Ele era tão filho da promessa que em momento algum ele se sentiu irado com seus irmãos por causa do que seus irmãos, das barbaridades que seus irmãos fizeram com ele. Ele não ficou com ressentimento algum dos seus irmãos. Então, a partir daquela época, José acolheu os hebreus no Egito. E durante esse reinado aí que José esteve como governador do Egito, os hebreus foram muito bem tratados. Mas depois José veio a falecer, e aí nós sabemos que os tempos vão mudando, como mudam para nós de 4 em 4 anos, muda de liderança, né, gente? Quando não é de prefeito, é de presidente, governadores, senadores, deputados e tal. E esse rei, ele não era como o rei da época de José. E começou a escravizar. Começou a escravizar os hebreus, né, os israelitas, de forma que Deus usou quem? Moisés, o filho adotivo do rei, né, do faraó, do rei não, do faraó.
o filho adotivo do faraó, que tinha tudo para substituir o faraó. Moisés foi educado para tornar-se um faraó, para ocupar o lugar do faraó, o trono do faraó daquela época, certo? Contudo, Moisés viu um egípcio, ou aliás, um hebreu, sendo espancado, porque eles eram muito escravizados na época lá pelos egípcios, e aquele pessoal era tipo capataz, era tipo aquele povo que judiavam dos escravos, dos negros no Brasil, tá? Na época do Brasil colonial. E ali eles trabalhavam embaixo de pressão, qualquer coisinha eles eram chicoteados. E Moisés viu um egípcio sendo espancado e ele não aguentou ver aquilo. Ele não aguentou, então ele partiu para cima do egípcio, tá? E ele não bateu no egípcio com a intenção de matá-lo, de levá-lo a óbito. Contudo, Moisés era um homem que praticava esporte, certo? Ele praticava esporte com carros e cavalos, era forte. Moisés era forte. Então, qualquer pancada de um homem forte para com um homem, num homem fraco, é óbvio que pode acontecer de bater forte e essa pessoa que levou a pancada ia a óbito. O egípcio foi a óbito e Moisés ficou com medo da reação de seus pais adotivos e fugiu para Midian. Nas terras de Midian, Moisés casou-se, certo? Ele só teve filhas, gente. E na Bíblia não consta que Moisés teve filhos, só teve filhas. E ali ele pastoreava as ovelhas com suas filhas, e um dia, em meio à sarça ardente, Deus falou com Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Entra na sarça, né? Mais ou menos assim. E Moisés entrou na sarça. E ali Deus teve uma conversa com Moisés e convenceu Moisés a tirar o seu povo da escravidão do Egito. Foi fácil, gente? Não foi fácil. Não foi fácil. Foram muitas coisas que aconteceram durante esta tentativa de Moisés tirar abaixo de Deus, porque era Deus que estava no comando, tirar ali o seu povo da escravidão do Egito, os hebreus. Mas ele conseguiu a si mesmo, gente. Então, é isso que acontece, gente. Nada é para sempre. Nós precisamos tomarmos consciência disso. Nenhum governo é para sempre. Nós estamos aqui de passagem. Ninguém é dono do mundo. E todos são donos do mundo ao mesmo tempo. Porque nós só somos donos do mundo enquanto nós estivermos aqui em verbo de carne. Quando partirmos para a eternidade, nada levaremos. Então tudo passa, como diz o Senhor, tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós vamos começar aí pelo Êxodo 33, verso 14, né, que diz assim, ó: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Quando Deus enviou Moisés, ele não sabia lidar com aquelas pessoas. Moisés, ele foi criado para ser um príncipe, para ser um faraó. A linguagem dele não era a mesma linguagem dos hebreus. Então, muitas pessoas falam que Moisés era gago, que Moisés era isso. Gente, não existe isso na Bíblia. Pelo menos eu nunca encontrei isso na Bíblia. Eu creio que Moisés disse que não sabia falar porque a cultura dele era bem diferente da cultura dos hebreus. Ele foi criado, como eu já falei, para ocupar a cadeira de um faraó, para ser príncipe, para ser rei, entenderam? A linguagem dele era uma linguagem culta. Ele não sabia falar com pessoas que falavam lá um hebraico bem ralé, entenderam? Mas Arão, Deus disse, Arão vai contigo, e Deus prometeu a ele aqui também, ó. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus prometeu a Moisés
ir com ele. Então Deus, ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Diante das adversidades, nós temos um Deus forte que luta por nós, que não deixa faltar comida, que não deixa faltar a água, que não deixa faltar as vestes, que não deixa faltar a moradia. Muitas vezes, com essa transição de governo, a gente se preocupa, meu Deus, será que vai ter condição de haver importação ou exportação de produtos? Porque se os países lá fora fecharem as portas, o que acontecerá conosco? A inflação vai subir, vai ter inflação, a gente vai passar necessidade, mas nós estamos faltando com a fé no Deus que supre todas as nossas necessidades. Quando nós estamos pensando assim, nós precisamos confiar mais no Deus que vai à nossa frente, do Deus que está conosco. Eu não vou aprofundar muito, porque senão eu vou falar bastante, e aí eu não falo todas as passagens que eu anotei aqui. Salmo 9, do 9 ao 10, Salmo 9, do verso 9 ao 10, que diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia, e em ti confiarão os que conhecem teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Se a gente tem medo das adversidades, a gente tem que buscar confiança no Senhor, como ele falou aqui, através do salmista, nesses versos aqui. O Senhor será também um alto refúgio para os oprimidos. Diante das adversidades, muitas vezes, a gente se sente oprimido, a gente se sente oprimida, e muitas vezes a gente pensa algo que nem vai acontecer, certo? Porque se a gente confia em Deus, Deus é quem domina tudo. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo e de todos aqui na terra. Então, se a gente orar para ele tomar a direção de tudo, ele irá na frente e tomará a direção de tudo e cuidará bem do seu povo, de modo que nada lhe saltará. Amém? Vamos lá agora para o Salmo 16:8. Deixa eu ver se é 16:8 mesmo. Acho que Salmo... Deixa eu ver. É 16:8, é isso mesmo. Salmo 16:8. Vamos lá ver o que é que diz o Salmo 16, no verso 8 diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Certo? Portanto, vou prosseguir o 9. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Olha, se Deus está conosco, nós não temos que temer nada, 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 nada. Porque, como já foi falado aqui, Deus acima de todas as coisas. Deus é quem manda em tudo, gente, em todos. Todos somos propriedades de Deus, e ai daquele que se rebelar contra ele, ai daquele que fizer contra a vontade dele, não vai se dar bem. Aquele que desfazer da vontade de Deus não alcançará as suas misericórdias. E quando as misericórdias de Deus afastam-se da gente, a gente sabe o que pode acontecer. Então, todo mundo, é bom que obedeça a Deus. Seja grandes e pequenos, ricos e pobres, é bom obedecer a Deus para que as misericórdias dele sejam constantes
em nossas vidas, porque o adversário de Deus, ele só engana, ele finge que doa, ele finge que dá alguma coisa, mas a cobrança dele é muito alta e a pessoa pagará um preço muito alto quando ele pende para o lado do adversário de Deus, certo? Vamos ver mais uma referência. Vamos para Mateus 7, né? Do 7 ao 15. 7:15, não, 7:15. É 7:15, deixa eu ver aqui, ou é 6. 6, o 31 ao 34, desculpa. 6, o 31 ao 34. 6, do 31 ao 34, que nos diz o seguinte, presta atenção, que coisa maravilhosa. Do 31 ao 34. Olha que maravilha que Deus fala aqui, gente. Excelente isso aqui, ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. A gente, às vezes, se preocupa, né, com a situação. A gente tem medo dos países fecharem a porta. Sempre que há essa transição de governo, gente, a gente não conhece ninguém. A gente, às vezes, fica com medo dos outros países fecharem a porta para importação e exportação. E a gente sabe que se isso acontecer, a inflação vai lá para cima. Houve uma época no país que a gente comprava 1 quilo de açúcar de manhã por um preço, à tarde, quando a gente ia comprar, o preço já estava dobrado no mesmo comércio que a gente comprou. Aconteceu comigo, gente, tá? Aconteceu comigo. Mas essa promessa de Deus aqui, ela é maravilhosa para nós. Nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, nem com o que havemos de vestir, porque nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Nós não podemos cruzar os braços, porque ele próprio morreu de braços abertos por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar para comer, para vestir, para morar, porque Deus disse para a gente viver do suor do rosto, e não para ninguém ser auxiliado. Não, a gente auxilia aquele que não pode trabalhar, aquele que não pode trabalhar, aquele que não tem como comer, como vestir, como morar. Aí sim, a gente precisa sim de ajudar essas pessoas, mas pessoas que têm condição de trabalhar e não querem trabalhar com preguiça, preguiça não é coisa de Deus. Ó, vai ter esse com a formiga, ó preguiçoso, e a formiga não é gente, é um bichinho, é um animalzinho, tá? Pequenininho, e ela trabalha e guarda o seu alimento para a época certa. E diz aí no 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas, que estas coisas, as coisas essenciais que nós necessitamos. Alimentação, vestimenta, moradia, lazer, que todo mundo precisa de lazer, necessidade, gente. A gente não pode ver no mundo só trabalhando, não. Até Deus tirou um dia para descansar. O 34 diz, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. A gente não deve se preocupar com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu mal? Diz essa palavra, diz assim, por quê? Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, né? Cada dia é um dia diferente. Hoje aconteceu algo ruim, amanhã melhorará, tá? Amanhã melhorará. E se a pessoa estiver em estado terminal de vida terrena, ela partirá para a vida eterna. O importante é estar com Deus. Afinal, nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos nesta terra. Quantas pessoas pensem em Alexandre o Grande?
Pensem em Pilatos, pensem como é que chama aqueles lá, o que perseguiu as criancinhas, que perseguiu até Moisés, que foi ser criado lá pela filha do faraó, justamente por causa da lei que ele criou, que eu me esqueci o nome dele, gente, agora, mas todo mundo sabe, é um nome muito comum, né? E era título. Então todos se foram, estamos de passagem, um dia após o outro, né? Tudo passa, mas as palavras do Senhor não passarão. E muitas vezes a gente pensa uma coisa e a outra totalmente diferente do que a gente imagina. Tá? Deus proverá. Vamos deixar Deus trabalhar em todas as nossas causas? Vamos depositar a nossa confiança em Deus? Só Ele é digno de que tenhamos confiança, porque ele próprio escreveu: maldito o homem que confia no homem. É palavra de Jesus, não é palavra minha. Nós temos companhia, gente, mas amigo nosso mesmo é Jesus Cristo. Porque se nós pudéssemos ter amigos, nós teríamos amigos de nós mesmos e não faríamos nada para nos arrependermos depois, certo? Pensem bem nisso, tá? Então, aí, em Mateus 24, 36, diz assim, ó: o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo passa, gente. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Quantos reis já passaram pela terra? Primeiro, quantos reis, quantos faraós, quantos presidentes, quantos governos, quantos prefeitos, quantos governadores já passaram para a terra, gente? Já passaram pela terra e se foram? Uns vão, outros vêm. É como o ciclo da água, a nossa vida. É como o ciclo da água. Uns vêm, outros vão. A nossa vida, a vida dos animais, dos vegetais e até dos seres inanimados, gente. Olha a água. A água é um ser inanimado, ela dá vida, mas ela é um ser inanimado. Não tem vida própria, mas ela dá vida. A terra não tem vida própria, mas ela dá vida. As plantas, não é? Têm vida, mas não são como nós. Nós precisamos de todos esses seres inanimados, como a água, o ar que respiramos, a terra, as pedras, porque é das pedras que vem a terra, o solo. Nós precisamos de tudo. Por exemplo, a chuva vem, causa uma erosão em um lugar, leva aquela terra toda em um lugar, depois aquele lugar todo é coberto de terra novamente. Olhem as escavações que os arqueólogos fazem. Por acaso é o homem que coloca a terra em cima das coisas que já estavam ali feitas por outros homens? Não. O tempo se encarrega disso. Então, por que temer? Por que ter tanto medo do novo? A gente precisa viver esse novo. A gente precisa viver essas situações. E lembrando que Deus é o dono de tudo. Está escrito no Salmo, se não me engano, não sei se é no Salmo 4. Deixa eu ver aqui se é no Salmo 4, né? O Salmo 4, deixa eu ver, é o 24. Salmo 2, 8, 9, Salmo 2, 4. Salmo 2, 3, 4. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é o 4, acho que é o 24. Deixa eu ver se é o 24. Às vezes eu gravo e às vezes eu não... É o 24, gente. É o 24. Ó, olha o que diz o Salmo 24. O domínio universal de Deus.
Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Ó, Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Precisa falar mais? Tudo é do Senhor e tudo só acontece ou pela vontade dele ou com a permissão dele. Vamos permanecer firmes no Senhor e lembrarmos de que ele está na frente cuidando de tudo por nós, tá? Diante das adversidades, Deus supre as nossas necessidades. Amém? Tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor Jesus. Há quanto tempo essa palavra vem sendo apregoada, gente? Desde lá do Êxodo, que na época de Jesus já pregava o Pentateuco nas sinagogas, no templo, nas igrejas cristãs que foram começadas nas casas de família, como a igreja de Filadélfia, a igreja de Hermínia, de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, né? Foram todas criadas em casa. A religião cristã ela surgiu muitos anos depois de Cristo, gente, tá? Jesus não é religião. Jesus é Deus e veio trazer as coisas do reino de Deus para nós vivermos bem aqui nesta terra. E ao partirmos daqui, esse corpinho, matéria, ficar e a gente partir e viver uma vida eterna na glória. Essa é a promessa maravilhosa que Deus tem para nós. Amém? E que Deus, assim, abençoe a todos. Lembrando que nós temos um Deus forte. Diante das dificuldades, das nossas dificuldades, diante das adversidades, Deus é na frente cuidando de tudo. Não deixe de adorar a Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Amém? E olha o meu coraçãozinho, né? Que Deus abençoe a todos. Vai aí o meu abraço e o meu beijo no coração de todos, com muito amor fraternal. No amor de Cristo, amo a todos. Amém e amém. Bye, bye. Da sua irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha.